Oi, seja muito bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é o quadro Os Dados do Mestre, falando mais uma vez a respeito das regras e testes no sistema Diamond. Nós já vimos a parte 1 e a parte 2 e hoje continuaremos apresentando as regras deste cenário incrível. Se está curioso, não sai daí, depois da vinheta a gente volta. Então, você assistiu os nossos vídeos anteriores? Não? Bom, não se preocupe, eu vou deixar aqui no card o link para que você volte lá na playlist e possa ver regras e testes do sistema Diamond, parte 1 e parte 2. Até agora nós já falamos sobre tanta coisa, nós falamos a respeito dos testes de atributo, testes de perícia, atributo versus perícia, os tipos de teste, os bônus e penalidades que ocorrem nos testes. Nós falamos a respeito do teste de força, teste de resistência e falamos também a respeito das partes de um combate, né? De como é dividido o combate em Daimon, como calcula a iniciativa, como é feita, né, o cálculo a apresentação das intenções, né? Como que determinadas armas e determinados equipamentos podem prejudicar no cálculo da iniciativa, tá? E por que é importante que você tenha uma boa iniciativa nesse sistema. Então, se você assistiu os outros vídeos, vem comigo que hoje nós vamos continuar falando a respeito desse sistema. Nós vamos falar a respeito de velocidade. Vamos lá? Bom, nós vimos nos vídeos anteriores que quando a iniciativa ela dá negativa, o cara ele perde direito a ter uma ação naquela rodada de combate, ele não vai poder agir. Isso se explica porque ele é lento, né? Ou ele tem uma arma muito que atrapalha, ou ele está usando uma proteção desmedida que está atrapalhando. O fato é que ele é muito lento e a iniciativa dele deu negativa. Nós também vimos que isso não pode ser feito 2 vezes consecutiva. Então, mesmo que no segundo turno a iniciativa dele dê negativa de novo, ele vai ter direito de fazer a sua ação. Ou seja, você terá pelo menos direito de fazer uma ação a cada 2 rodadas, tá? Não pode passar mais do que 2 rodadas sem fazer uma ação, porque senão aí o cara perde a motivação, o narrador, e ele vai plantar coquinho na outra freguesia e não vai ficar, né, jogando não, já que, coitado, ele não pode agir. Ah, mas eu avisei para ele que não usasse aquela armadura, eu avisei para ele que aquela espada era muito pesada para ele. Avisou, narrador, mas jogador é bichinho voluntarioso, né? Faz o que ele quer, a gente avisa, a gente explica, e o danadinho vai lá e faz exatamente o contrário. Fazer o quê, né? Livre-arbítrio. Se até o criador do universo determinou assim, quem somos nós para, né? Encontro. Agora, jogador, você vai optar por aquilo ali? Beleza. Mas depois não vem chorar e reclamar quando você perdeu o seu turno. O narrador avisou, você que não quis ouvir, né? Cuidado. E a tia professora Nerd aqui avisou também. Cuidado. Então, vamos lá? Vamos falar sobre velocidade. Imagine que o teu personagem, seja por qualquer maldita razão que seja, ele tem direito a ataques, a múltiplas ações, né? Não são ataques múltiplos, são múltiplas ações, tá? E aí, isso normalmente acontece quando a tua iniciativa ela é maior que o dobro da segunda maior iniciativa. Então, vamos imaginar que a tua iniciativa deu 20 e o segundo lugar, a iniciativa do segundo lugar deu 9. Então, é mais que o dobro, né? A sua iniciativa é mais que o dobro da segunda maior iniciativa. Nesse caso, vai dar tempo você ir, voltar e ir de novo. Ou seja, vai dar tempo você fazer 2 ações antes que o segundo faça a sua primeira, tá certo? Então, vai ser a primeira ação do primeiro, a segunda ação do primeiro, e aí só aí a primeira ação do segundo, mas isso somente quando a sua iniciativa for maior que o dobro da iniciativa do segundo colocado,
tá bom? Agora vamos imaginar que a sua iniciativa seja maior que o triplo da segunda maior iniciativa. Cara, tu é o The Flash, tá? Tu é o The Flash, tá? A tua iniciativa deu, vamos supor, 24 e o 25 e o segundo colocado deu 8. É 3 vezes maior que a iniciativa dele. Nesse caso, tu vai fazer a primeira, a segunda e a terceira, e só então é que ele vai poder fazer a primeira dele. Claro que a gente sabe, a gente que joga o sistema sabe que não é fácil isso acontecer, principalmente com jogadores iniciantes. Na verdade, é quase impossível. Mas vai que o danadinho encontra um combo lá, né, que dá certo. Então, é sempre bom a gente saber. E até porque essa é a minha proposta, né, mostrar o sistema para vocês, passo a passo, para que vocês não caiam nesse tipo de esparrela, né, não fique lá, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Tá? E também não prejudique o jogador, né? Afinal de contas, se o cara é rápido, é o flash, ele tem mesmo que fazer, né, suas ações antes que os outros, tá bom? Valor de ataque e de defesa. Como é que eu sei quanto eu ataco e quanto eu defendo, né, no sistema Daimon? Tanto o valor de ataque quanto o valor de defesa, gente, ele é tratado como uma perícia. Tá certo? Uma perícia. E essa perícia, quando a gente estudou perícia, a gente viu que algumas perícias, elas já começam com valor inicial. Outras começam zeradas. As perícias que começam zeradas são aquelas perícias que elas requerem um treinamento para você poder usar. Exemplo, medicina. Uma pessoa que nunca estudou medicina, nunca foi treinado médico, ela não pode ter condição de fazer nada numa sala de cirurgia, né? Então, a medicina sempre começa zerado. Você vai ter que comprar a perícia, gastar ponto nela. Mas, por exemplo, a perícia desenhar. Então, mesmo que você não tenha feito curso de desenho, você pode sim pegar um pedaço de papel, uma caneta, um lápis e desenhar. Isso aí é uma habilidade natural. Então, nesse caso, desenhar, ele já inicia com o valor do atributo correspondente, que no caso de desenhar é a destreza, né? Destreza é tudo que você pode fazer com a mão. Então, a pessoa, vamos supor, a pessoa nunca fez um teste de desenhar, mas ela quer desenhar, então ela vai fazer o teste correspondente ao valor do atributo destreza, como valor inicial. Vamos supor que o atributo dela é 15, então ela começa com valor 15, tá bom? Então é assim que a gente determina os dois tipos de perícia que existem. Mas no caso do ataque e da defesa, né, essas perícias, tá? Também tem que levar em consideração o tipo de armas. Por quê? Porque algumas armas elas não proporcionam valor de defesa. Por exemplo, arma de fogo, né? Se eu vou atirar com uma pistola. Ela tem ataque, mas ela não tem defesa, tá? Então, ela tem um valor de ataque, mas ela não tem um valor de defesa. O escudo tem um valor de defesa, mas não tem um valor de ataque. Como é que tu vai atacar com o escudo? Vai pegar e sentar o escudo na cabeça do cara? Só se for, né? Aí, nesse caso, sim. Mas, na maioria das vezes, né, o escudo ele só é utilizado para defesa, tá? Para defesa. Depois é preciso, outra coisa que você tem que ter em mente, né? Quando chegar a hora do personagem realizar ataque, o mestre ele deve verificar o valor de ataque da arma, da técnica de combate que o cara usa, né? Da perícia correspondente. Então, vamos supor que você vai enfrentar um oponente com a sua perícia esgrima. Aí vamos supor que você tem 30% na perícia esgrima. Esse é o seu valor, 30% mais 50%, esse é o seu valor de ataque. Tá bom? Então, vai ser o seu valor na perícia, mais 50%. Aí, o cara vai defender o teu ataque de esgrima com um escudo. E ele tem, digamos, 40% de escudo. Escudo é a perícia de defesa. Então, vai ser a tua perícia de ataque, mais 50%, menos a perícia de defesa do teu oponente. Um teste, né, de perícia contra perícia fácil, tá? Também vale a mesma coisa se caso ele for esquivar, só que aí ele vai ter que utilizar a perícia esquiva. Se caso ele não tiver a perícia esquiva, ele vai poder utilizar
o teste de defesa contra atributo, né? Que a gente, perícia contra atributo, que a gente viu no vídeo anterior, tá? Mostrando como é que ele faz lá. Uma vez conhecidos os valores de ataque e defesa, você vai fazer o teste, né? Que eu acabei de descrever, o teste de perícia. Existem algumas situações de combate que elas podem proporcionar modificadores aos valores de ataque e defesa. Algumas situações de combate que elas podem proporcionar, né, modificadores, ataque e defesa. Quando acontecer, simplifique todos os modificadores conjuntamente. Então, se um jogador tirar no dado um valor maior que o necessário para acertar, não significa que ele errou o golpe, apenas não causou dano no oponente. Ele pode ter batido, acertou, mas não causou dano, tá? O oponente pode ter esquivado, ele pode ter aparado o golpe. Cabe ao mestre descrever o que foi que aconteceu. Salvo em casos especiais, cada personagem tem direito a um ataque e uma defesa por rodada, salvo casos especiais, né? Outra coisa, se você optar por utilizar uma arma de fogo, por exemplo, lembre-se que ela vai custar o dobro para você. Cada ponto que você gastar na perícia arma de fogo, você precisa gastar 2 pontos para ter 1 em arma de fogo, tá? Mesmo ela não tendo defesa, né? Então, a menos que o cenário exija a utilização de armas de fogo, às vezes elas não são tão vantajosas, tá? Nunca, importante isso aqui, em caso algum, sob qualquer pretexto que seja, permita um personagem usar a perícia esquiva para escapar de flechas ou armas de distância. Flecha, arma de fogo não tem esquiva, tá? Para ataque à distância, não importa o pretexto, a desculpa que ele usar, nunca permita que alguém se esquive de um ataque à distância. Ok? Então, mais uma vez, como é que eu calculo o meu valor de ataque? É a sua perícia de ataque mais 50%. Como é que eu calculo a minha defesa? A minha defesa é o valor da minha perícia de defesa. Como é que eu faço o teste? Vai ser a minha perícia de ataque mais 50% menos a defesa do meu alvo. Perícia de ataque mais 50% menos a defesa do meu alvo. Tá bom? Lembrando que sempre valores entre 90, maiores que 95, né? Até 100, sempre serão erro. Sempre serão erro, tá bom? Vamos falar de dano. Se um golpe atinge o oponente, né? E ele não conseguiu se defender, então esse golpe vai causar um dano, um determinado dano. Cada arma, ela tem sua própria capacidade de causar dano. Cada arma, ela tem um tipo de dano, né? Então, por exemplo, a espada é corte. Já um punhal é perfuração. Já uma manopla, né, de ataque é contusão. Então, basicamente, esses 3 tipos de dano, né? Que é contusão, corte e perfuração, tá? E a própria arma, na descrição da própria arma, já vai dizendo qual é o dano que ela causa, qual é a natureza, o tipo de dano que ela causa. O dano, ele nunca é um valor fixo no sistema dado. Nenhuma arma vai causar 5 de dano, 7 de dano, 8 de dano. Não. O dano, ele é sempre representado por uma rolagem de dado, tá? Então, você vai jogar uma determinada quantidade de dados e essa quantidade de dados, ela vai representar o dano que o personagem recebeu, tá? E o valor desse dano, ele vai ser descontado dos pontos de vida de quem recebeu o golpe. Alguns personagens são tão fortes que possuem a capacidade de causar mais dano do que os demais. E isso é expresso num bônus de força. Imagine aí um martelo sendo manejado por um cara franzino, magrinho, e o mesmo martelo sendo manejado por um gigante, né, de 3 metros de altura, musculoso. Então, a força dele vai interferir. E essa força, ela vai ser representada através de um bônus de força. Então, você vai adicionar, você vai somar ao valor da arma o bônus de força. Assim, você vai conseguir, por exemplo, armas que causem um D6 mais 1, um D6 mais 2, um D6 mais 3, né? Armas que causem 2D6 mais 3, tá? O que é que significa 2D6 mais 3?
joga 2 dados de segundo, soma o resultado e acrescenta 3. Tá bom? Então é assim que a gente calcula o dano da arma. Quando você escolher a arma, lá na descrição da arma você já vê qual é o dano que ela causa, tá bom? Tudo bem? Aqui você tem uma tabela, né, de valores de atributo. Essa tabela, gente, ela é muito interessante. Eu fiz questão de trazer ela para mostrar para vocês, né? Então, nessa tabela aqui, a maioria dos atributos em Diamond, eles variam, como eu falei para vocês na parte dos atributos, a cada 6, né? 6 pontos. Então, a pessoa com força 10, ela tem metade da força de uma pessoa que tem força 16, tá? Então, cada vez que aumentar 6, o valor do atributo dobra. Aqui nessa tabela, a gente tem o valor dos atributos, né? Nessa primeira coluna você vê o valor dos atributos. Aqui nessa segunda coluna, para cada atributo, o peso, né, que a pessoa consegue carregar. Aqui o peso que a pessoa consegue levantar. Então, observe que uma pessoa que tem atributo 1 ou 2, ela vai conseguir carregar 15 quilos, mas ela consegue levantar 30. Então, veja, ó, se você prestar atenção, 15, 30, 20, 40, 25, 50. O que eu consigo levantar, segurar no lugar parado, levantar, é sempre o dobro do que eu consigo carregar, tá? Então, eu consigo sempre levantar o dobro do que eu consigo carregar. Aqui desse outro lado, você tem um bônus de dano, dependendo do atributo que você tiver aqui, da força que você tiver aqui, ele vai te dar ou um bônus ou vai te dar uma penalidade. Uma pessoa que tenha de 1 a 2 em força, ela vai sofrer menos 3 de penalidade, ela é mais fraca do que, né, um gato gripado. Tá entendendo? É mais fraco que um gato com um gogo. Então, impossível, né? Ela vai sofrer um dano muito grande. Veja que o ideal é de 9 a 14. De 9 a 14, ele não sofre nem ganha dano, nem sofre penalidade, tá? Então, a força entre 9 e 14, ela não interfere no dano, diretamente no dano. Se for menor do que 9, aí você vai sofrendo penalidade. Se for maior que 14, você vai sofrendo bônus, né? Mais 1, 15 mais 1, 16 mais 1, 17 mais 2. Observe, né, ó, que a cada 2 nível aumenta, né? A cada 2 nível aumenta. Essas observações aqui são muito interessantes. Para quê? Para quando você estiver trabalhando com números muito maiores do que tem nessa tabela, você seguir essa orientação. Essa terceira coluna aqui essa quarta coluna aqui é a da velocidade, tá? Então, a velocidade, gente, também, né, em metros por segundo, né? Se você leva em consideração a agilidade. Se você tiver agilidade 10, aí você pode andar 4 metros por segundo, tá? Então, 10 é o valor de uma pessoa normal. Então, uma pessoa normal, ela consegue, né, caminhar, consegue andar a uma velocidade de 4 metros por segundo, tá bom? Com 15, você 7, com 19, 11, né? Uma pessoa com atributo 28, agilidade 28, ele consegue se mover a 100 km por hora, gente. Né? Muito, muito rápido, mais rápido que um carro, né? Numa rodovia, porque o carro na rodovia ele pode andar no máximo 80, né? Essa pessoa consegue ir a 100 km por hora. Então, veja que isso vai aumentando, né? Se ele tiver 35 na agilidade, ele é tão rápido quanto uma Ferrari, né? E com 60, ele consegue andar 1.280 quilômetros por hora. Então, veja que essa tabela ela é muito prática, ela te dá uma visão, te dá mais ou menos uma ideia na hora que você for confeccionar o seu personagem. No caso do narrador, ela é extremamente interessante na hora que ele for criar os seus NPCs, né? Então, na hora de criar os seus NPCs, consultar essa tabela aqui é muito legal. Bom, para encerrar essa parte de combate, vamos falar agora sobre acerto crítico, tá? Primeiro, para a gente falar sobre o acerto crítico, a gente tem que entender o que é o índice crítico de um personagem. O índice crítico, ele é um valor, tá? Que diz quão bem ou quão mal o seu personagem pode ir numa determinada ação, tá? Então, todo personagem ele tem um índice crítico dele, particular dele. Esse índice, ele é
peculiar de cada personagem. Então, como é que eu calculo o índice crítico do meu personagem? Eu pego a perícia com a arma dele, tá? A perícia que ele está usando, a arma que ele está usando, a perícia com a arma que ele está usando. Então, vamos supor que ele está usando espada, ele sabe usar espada e escudo, mas no momento ele está lutando com a espada. Então, eu vou usar, evidentemente, a perícia da espada e não do escudo, né? Então, eu pego o valor da perícia com a arma que ele vai atacar e divido por 4. Então, vamos supor que ele ataque 80% com a espada. Então, eu divido por 4, o índice crítico dele vai ser 20. Se tivesse dado um valor quebrado, eu ia arredondar para cima, tá? Então, 20 é o índice crítico. O que é que significa isso? Significa que se eu jogar o D100 e o meu resultado der igual ou menor do que o índice crítico, eu acabo de realizar um acerto crítico. O meu índice crítico era 20, joguei os dados, deu 15. 15, acerto crítico. Isso é bom por quê? Porque no acerto crítico, o dano é rolado 2 vezes e somado. Vamos supor que o dano da minha arma era 2d6. Eu jogo 4d6 e somo, tá? Então, o dano é rolado 2 vezes e o valor é somar, tá bom? Isso aí é o acerto crítico. No acerto crítico, o dano é dobrado. Ele é rolado 2 vezes e somado, tá? Alguns narradores, para evitar de ficar jogando muito dado, eles preferem fazer assim, 2d6 e deu crítico. Então, joga os 2 dados, deu 10, foi crítico? É 20. Ele só multiplica por 2, né? Isso aí é a opção deles, tá? Em alguns casos é legal porque agiliza, né? Agiliza o combate. Mas não representa muito bem. Em alguns casos, pode tornar os críticos muito poderosos e desequilibrar a mesa. O ideal mesmo é que você role. Se o cara ataca 2d6, manda ele rolar 2d6, separa o resultado, manda ele rolar mais 2d6, separa o resultado, soma tudo, tá? E esse aí é o seu acerto crítico. Então, é muito, muito útil, principalmente quando você está lutando com oponentes muito poderosos, mais poderosos do que você, né? Outra coisa que você tem que lembrar, vamos supor que você tem um bônus mágico na espada, ou você tem aquele seu bônus de força, que a gente falou ainda agora, vamos supor que você tem mais de 2 na força. Cuidado, os bônus, eles não são dobrados. Então, se eu tenho um D6 mais 2, um D6 mais 2 e eu dou um crítico, vai ser 2D6 mais 2 e não 2D6 mais 4, tá? Cuidado, não é 2D6 mais 4. O bônus, seja ele mágico, seja ele de força, ele nunca será somado 2 vezes, ele nunca será dobrado, tá bom? Outra observação, neste caso, pode ser aplicado um dano especial, como uma fratura, né? Então, o dano foi tão forte, o acerto crítico, né? Ele foi tão forte, que o narrador ele pode dizer, quebrou, machucou a omoplata, quebrou o braço, quebrou a perna, tá? Normalmente o acerto crítico, ele é considerado lançado sobre um centro vital do inimigo, né? Sobre um órgão. O cara perdeu a respiração, ou o cara quase feriu, né? Feriu o coração dele. Mas cuidado, narrador, porque não é recomendável que um personagem de um PC morra com uma única pancada. Tá? Então, o cara dizer assim, o acerto crítico foi na cabeça, narrador. Nunca permita que isso aconteça. Isso é desmotivante, isso é extremamente chato. O cara só deve morrer se a soma dos pontos, né, retirado dos PV dele, fizer com que os PV dele zere. Caso contrário, acerto crítico nenhum pode causar a morte de uma pessoa sem zerar os PV dela, tá? Ele só serve para quê? Para dar aquela motivada, o cara não tá conseguindo bater, ele tá fracão lá, aí um crítico, todo mundo vibra, a mesa vai a delírio, né? Nesses casos, o acerto crítico é maravilhoso, tá bom? Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar com vocês a respeito, né? A respeito dos ataques, combate. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre índice de proteção, chamado IP, tá bom? Vamos falar o que é o índice de proteção, como ele é utilizado, para que ele serve, como adquiri-lo, tudo isso no nosso próximo encontro. E vários outros assuntos ainda
que ainda falta a gente ver sobre o sistema Daimon. Se você quer ver o próximo vídeo, se inscreva e ative o sininho. Se já é inscrito, olha lá se o danado do sininho está ativado para você não perder o próximo vídeo. E, por favor, curta, compartilhe, coloque seus comentários aqui embaixo para eu saber se você está gostando desses vídeos. O seu feedback me ajuda a melhorar o meu trabalho. No mais, é isso mesmo, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Bye, bye.